Olá, estamos de volta. Peraí. Cadê o vírus? Tum, 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 tum. Aí, vamos chamar você. Os que te querem na fazenda. Porque eu nunca vi de continuar a live assim. Acontece o tempo todo comigo porque eu sou prolixo. É, você tinha visto na fazenda. Acontece porque assim, não é que eu faço sucesso, é que eu sou enrolado mesmo. Daí eu dou muita volta no jeito que eu falo. Estou fazendo exatamente isso, né? Dou muita volta no jeito que eu falo e daí não respondo as pessoas. E daí quando eu vejo tem que ficar mais tempo só para responder pergunta. Mas foi muito legal isso, porque eu não vi passar o tempo dessa, dessa conversa. Olha, agora as pessoas. Nossa, e é muito interessante porque a gente está tendo uma participação bem legal, assim, né? Eu acredito que sejam seus alunos, né? Seus alunos, suas alunas. Mas é bem legal ver, principalmente para mim responder essa pergunta, né? De se as pessoas se interessam por arte. Porque eu tenho ainda esse meio, esse receio nessa síndrome de impostor. E aí eu comecei a fazer as lives meio assim, tipo, eu vou chamar pessoas para me dar aula de arte. Vai ser quase aulas particulares que abertas para o público, né? E aí eu acho muito interessante porque rola uma participação, né? Essas coisas da eu tô quase fazendo um projeto artístico de Instagram, assim, né? De que rola realmente uma interação e eu recebo muitas mensagens, como eu acho que você deve receber também, né? De pessoas que começaram a se interessar pelo assunto porque começaram a ver, estavam passeando no Instagram, vendo as fotos das praias e tal, e aí, tipo, caiu num negócio de arte, né? E é muito legal essa E interação que daí rola. eu acho que é muito importante isso, de a gente cruzar conexões, assim, de falar com outras pessoas, como a gente está fazendo agora, para deixar, né, para deixar o público do outro ciente de que você existe, e daí tentar fazer o possível para consolidar esses públicos e envolver as pessoas, né, com arte, deixar as pessoas mais envolvidas e o maior número possível. Ah, você estava falando da questão dos pais, né? Eu sempre tive essa sensação de que os pais eram o problema, principalmente na educação infantil, quando eles ainda se colocam muito, né? Você tem uma presença muito grande. Aí o que aconteceu é que, de repente, eu virei uma dessas pessoas. Aí eu fico pensando sempre como não ser aquele pai, aquela mãe que atrapalha na educação artística do seu filho. É, porque daí, não, tem isso, né? Assim, eu não sou pai, né? Mas é aquilo, você sabe, e especialmente a gente que é professor, que é nojento, a gente sabe que, né, quando você vai se tornar aquele pai, né, que daí vai ficar de olho na escola, você vai ser muito chato, você vai ser muito sardo. Então, você começa a colocar um pouco mais também desse outro lado da convivência. Assim. Mas é importante também que a gente nunca se esqueça, eu acho que isso é algo que vai melhorando um pouquinho a cada geração. Às vezes não, às vezes não melhora. Mas que a gente seja mais aberto, aceite mais ideias, aceite encarar mais ideias. E assim, eu busco.
eu tenho uma tentação muito grande de não aceitar coisas novas, mas eu estou o tempo todo fazendo esse exercício de renovar. Eu acho interessante, assim, porque, para mim, a questão da arte, ela questiona muita coisa, né? Ela coloca em prática o real sentido de uma educação questionadora, de uma educação desobediente, né? Instigante, enfim. E aí, coisas... Eu recebia muitas reclamações, não dos pais, não necessariamente dos pais, mas do restante do corpo escolar, com relação à farda da criança tá suja, porque ela chegou em casa e queria riscar as paredes de casa, e aí, porque acontecia também, tipo, mas por que de repente você está juntando os isopor de marmita da casa e está levando isso para a escola, sabe? E, tipo, e muitas vezes não fica difícil, por exemplo, o barulho na aula de música, né? Uma vez a diretora correu até a minha sala porque a gente tava tocando We Will Rock You. Aí ela correu, mas o que tá acontecendo aqui? E teve uma escola, ontem eu estava falando disso também, teve uma escola que me proibiu de falar sobre qualquer tipo de imagem católica ou mulheres com seios à mostra. Não podia ter nenhum Nossa, tipo de obra dessa. E é meio que cortou metade do programa de arte da escola, assim. E aí eu fico sempre pensando, uma coisa também que eu falo, não só os pais, viu? Mas, tipo, um ambiente muito tóxico para mim, pelo menos, era nossa, a sala dos professores. Porque eu adentrava num lugar onde as pessoas estavam ali para bolar planos maquiavélicos de como fazer com que seu aluno não pesque na prova, ou se ele pescar, como é que eu vou pegar? Entende? Aí a arte, ela meio que me liberta muito de todos esses espaços que significavam a primeiro escola, que né? o professor de arte assistindo que nunca foi espinafrado por estar fazendo uma performance de We Will Rock You com os alunos em sala, é, deu aula de arte ainda. Essa experiência é fundamental. Eu acho que todos nós já tivemos. Eu gosto, assim, porque eu às vezes, eu até não sei se eu passo como muito, se eu me passo como muito bobo ou como ofensivo mesmo, mas assim, eu pego essas imagens, às vezes, e eu censuro elas de formas deliberadamente cômicas, assim, tipo, eu coloco um emoji na frente, né, dos órgãos genitais das personagens das pinturas e tal, porque a gente tem isso, né, de que, veja bem, se você, por exemplo, diz, você não pode, né, trabalhar com nenhuma representação católica. Cara, a gente está falando de aproximadamente, né, 1.800 anos de história da arte, assim, que você simplesmente não pode falar. Assim, e daí o programa vai pelo ralo, né? E daí, às vezes, e você é colocado na seguinte situação, né? Que você tem todo um programa para trabalhar, porque aquilo, às vezes, é conteúdo de vestibular e tudo mais, ao mesmo tempo, você não pode trabalhar com conteúdo que possa ser considerado ofensivo e tal. E é uma. Assim, eu só imagino, porque daí agora, né, que eu já estou um pouco mais curtido, assim, que eu já dou aula há 12 anos, assim, eu não me abalo tanto mais, mas eu imagino só como é que é para alguém que está entrando agora na licenciatura ter que lidar com todas essas pressões, assim, especialmente em arte. E você falou tudo. O ambiente de sala dos professores, para mim, sempre foi torta de climão, entendeu? Você sempre foi uma coisa muito, muito difícil. Porque é bem isso, assim, a gente foi desenvolvendo essa cultura. E também tem isso, né, assim, porque a sociedade, ela tem uma relação tão tóxica com os professores que os professores não têm como ter qualquer outra relação de retorno que não seja tóxica também, assim. E daí fica uma relação tóxica dos professores com a sociedade, vice-versa, dos professores entre si, dos professores com os alunos, e daí é toda uma sucessão de rancores, assim, que não tem como dissolver.
E, e daí tem isso, né? Assim, você já chega na escola como professor de arte, já tem metade do corpo docente que está indisposta contra você. Você não precisa ter feito nada. Assim, você só precisa chegar sendo professor de arte. E já é o suficiente para indispor metade dos professores contra você. Né? Porque tem isso. Né, trazer, nossa, eu me identifiquei muito quando você falou trazer o isopor da marmita, ou voltar, voltar sujo para casa, né? Assim, porque eu já fiz muita coisa maluca, assim. Hoje em dia nem se compara o tanto de coisa com tanto de coisa maluca que eu fazia, né? Assim, e tudo a gente quer fazer como sendo uma atividade mais emancipatória, mais experimental e deixar, né, deixar as crianças mais sensíveis, assim, mais abertas para essas possibilidades criativas. E daí a gente quebra a cara tanto, né, por causa disso, mas eu acho que o fato de você estar incomodando por fazer algo diferente é um indicador de sucesso, porque quer dizer que você mobilizou alguma coisa, quer dizer que você mexeu o bastante no modo como as coisas são para que as pessoas tenham se incomodado com isso. Assim, então, eu acho que é sempre um bom indicador quando vem, né, alguns pais insatisfeitos, assim, porque quer dizer que você mexeu com alguma coisa. Então, alguma coisa você fez certo. Você pode ter feito muita coisa errada, mas alguma coisa você fez certo. Eu tenho essa impressão também, assim, de, tipo, tem até uma frase, né, do Don Quixote, os cães ladram, Sancho, sinal de que estamos avançando. E aí eu meio que tatuei essa frase na minha vida, assim, de que, cara, se estão incomodados, é porque eu acho que eu tô sendo um artista muito válido. Mas tem dessas, né? Eu fico pensando também, tipo, o que que a arte em si pode fazer pela educação, sabe? Porque, por exemplo, eu antes, na minha vida, eu queria muito ser jornalista, quando eu estava no ensino médio. E eu queria ser jornalista porque eu queria ser repórter e escrever sobre muitas coisas e aprender muitas coisas muito diferentes. E aí acabou que eu não passei em jornalismo, e aí e eu passei em artes, né? E aí eu vi que, na verdade, aquilo que eu tinha vontade era muito ligado à questão de arte. Porque eu, por exemplo, falo sobre física, sobre matemática, sobre biologia, sobre química, sobre tipo, uma série de coisas usando obras de arte, né? E aí, me perguntam muitas vezes assim, tipo, mas como foi que você foi parar na parte de educação, né? Por que que você fez para ser professora? E eu não sei tua resposta. Eu tô fazendo essa pergunta para tu também. Mas assim, eu respondo de é porque eu odeio escola. Não é eu odiava, é eu odeio. Porque eu acho aquilo, tipo, o terror, ela é completamente o oposto do que eu entendo por educação. Então, dos meus planos maquiavélicos seria destruir essa escola prussiana e eu preciso estar dentro dela para explodir ela de dentro. Aí, eu queria saber de ti, como é que tu foi parar nesse mundo Ah, aí? é sempre uma trajetória interessante, né? Eu, então, eu sempre tive uma inclinação artística muito forte, desde criança, assim. E isso foi algo que, né, diferente do que acontece na maioria dos casos, a minha mãe encorajava muito. E isso foi muito Hum. decisivo para mim, assim. Eu sempre falo isso, assim, que quando a minha mãe viu que eu estava começando a gastar papel demais ou riscar as paredes, e daí nisso eu tinha 4 anos de idade, né? Ela me deu uma lousa. Ela me deu um quadrinho negro, que para mim parecia gigante na época, onde eu ia lá para desenhar e eu podia reutilizar quantas vezes eu quisesse. E era algo muito mágico para mim. E eu cresci com essa certeza de que eu gostava muito daquilo. E fui continuando assim, e daí quando eu já era adolescente, eu fui fazendo cursos de desenho, de pintura e tal, e entrei na, na faculdade de artes visuais
da minha cidade logo que abriu o curso. Então, fui da primeira turma. Eu acabei chegando lá porque eu fui construindo essa Hum, trajetória assim que, ok, né, para mim o mais natural seria ingressar em algum curso no qual eu possa me tornar arte educador, né? E daí a questão é onde que eu vou conseguir fazer isso melhor. E eu não tinha certeza, não sabia como. E na época até eu fiz dois vestibulares e mais um teste de admissão. Eu fiz o teste de admissão para o curso de gravura da Escola de Belas Artes do Paraná. Não fui aprovado no teste de admissão, no exame prévio, e daí acabei fiz o vestibular da UEPG para História naquele ano, e daí no segundo vestibular para Artes Visuais. E passei nos dois. E até a semana da matrícula, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu não tinha certeza. Eu tinha certeza que eu ia fazer uma licenciatura. Assim, eu tinha certeza que eu ia ser educador, mas não sabia se ia ser história ou arte. E daí foi muito significativo porque, tipo, vamos dizer, a matrícula de história era tipo na quarta-feira e a matrícula de artes visuais era tipo na quinta. E daí quando chegou assim quarta-feira às 6 da tarde, eu falei, ok, né? Eu segurei aqui, eu não vou me matricular em história, eu vou me matricular em arte, né? E daí cheguei na quinta-feira e me inscrevi. E, nossa, foi uma experiência super bizarra para mim, porque era a primeira turma da cidade. Então, a maioria dos meus colegas era significativamente mais velha do que eu. Assim, eu era, na verdade, na minha turma, um de dois acadêmicos. Tinha eu e mais uma colega que estávamos na faixa etária mais jovem. Assim, eu entrei com 17, ela entrou com 19. E daí todos os outros colegas que faziam artes visuais é, já tinham para cima de 30, alguns já eram professores há anos. Uma coisa que era muito comum no início dos anos 2000 era que tinha professores de matemática ou de educação física que já davam aula de arte, que já pegavam aula de arte e que precisavam de um diploma para conseguir legitimar isso. E daí eles estavam fazendo a faculdade com essa perspectiva já em vista. Então, assim, eu convivi desde a minha incepção, assim, como acadêmico de uma licenciatura, com esse ambiente diverso, assim, com todos esses tipos de pessoas, né? Desde pessoas que eram pessoas que estudaram em ateliê a vida inteira, né? Que tinham uma ideia extremamente acadêmica, extremamente rígida de arte, mas com quem eu tinha uma relação que era perfeitamente amigável, assim, e que eu aprendi muito. E pessoas que já davam aula, que tinham todos os vícios de quem já dá aula há 10 anos ou mais, todos os vícios que eu tenho, inclusive, agora, e fui me criando nesse modelo, assim. E daí, quando, né, eu concluí a faculdade, teve aquele momento de eu não sei para onde eu vou agora. É, inclusive, eu até estava me recordando disso essa semana. Estava falando com uma colega, com a Vanessa. A Vanessa, eu vi que ela entrou agora há pouco. Não tenho certeza se ela está ainda. Um abraço para a Vanessa. Que eu estava tão perdido quando eu saí da faculdade que por um semestre eu ainda ia ocasionalmente para furar a aula de algum dos meus colegas que iam se formar aquele ano. Assim, tipo, eu ia assistir de graça algumas aulas, assim, porque eu simplesmente não conseguia lidar com não ter mais aula. E daí, no segundo semestre, eu me inscrevi numa especialização e daí isso resolveu. Assim, porque daí agora eu me dedicava a assistir a especialização. Porque eu gosto muito de ser aluno. Assim, isso é uma coisa para mim, assim, eu gosto muito de ser aluno. E daí foi isso, assim, que depois... E depois que eu me casei, especialmente, a minha esposa me encorajou a fazer mestrado e doutorado e tal, e isso acabou guiando boa parte da minha trajetória. Mas o fato é que eu acabei na escola, a princípio, porque era simplesmente a forma mais fácil de me manter num universo onde eu pudesse falar de arte o tempo todo. E tem até uma... Eu estava assistindo ontem A Culpa é do Cabral, e daí tem essa frase, essa piada do Nando Viana, que ele diz assim, que na verdade o aluno, ele está na escola para o professor ter alguém com quem conversar sobre aquilo que ele estudou na faculdade, né?
Porque o professor aprende tudo aquilo na faculdade e se ele não tiver com quem interagir, ele fica louco. Então, a escola tem essa função social principal, né? De manter a sanidade mental dos educadores. E eu concordo plenamente com isso. O modo como o nosso sistema educacional ele é pensado, esse modelo prussiano, realmente, como você falou, ele é pensado muito mais para perpetuar aquilo que o professor aprendeu na faculdade do que em pensar o que realmente é interessante para o aluno. Né? E é bem isso, assim. Às vezes eu me revolto, assim, daí, né, penso, assim, completamente do zero, como é que eu vou trabalhar com essas coisas, assim. Mas tem muita coisa que a gente realmente identifica nesse modelo educacional que não funciona, que deveria ser repensada, né, e que vai levar muito tempo para ser repensada ainda. Inclusive porque para algumas pessoas o nosso sistema nem sequer é tradicional o bastante. Algumas pessoas queriam que ele fosse mais tradicional. Né? E daí a gente Nossa. fica nessa situação. A gente que tem uma perspectiva diferente fica nessa situação. E você está 100% certo, porque a melhor forma de agir contra esse sistema é estando dentro dele. Né? Você está você tá ali como um vírus, né? É muito mais é a melhor forma de você tá agindo para mudar alguma coisa. E com frequência a gente não sabe como reagir, a gente acha que não está mudando Uhum. nada, mas a gente está. Né? Você pode não estar mudando o sistema, mas você está. Isso é um momento coach com os meus ex-alunos acadêmicos e artes visuais. Assim. Você acha que você não está colaborando em nada, né? Você está só reforçando o sistema, que você só está obedecendo e só reforçando ideias antiquadas, mas né, você está sempre numa sala de aula, no mínimo, tocando pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. E essas 3 ou 4 pessoas que você está, de fato, atingindo, são 3 ou 4 mundinhos que você está mudando. E isso sim faz toda a diferença. Uhum. Nossa, eu recebi uma mensagem esses dias do Caleb, que foi meu aluno lá na universidade que eu dava aula, na Universidade Regional do Cariri. E ele foi meu aluno no primeiro semestre. Eu ganhei, assim, tipo, eu ganhei o maior prêmio, assim, que foi quando ele me mandou um texto dizendo que ele não desistiu da faculdade porque ele conversou comigo. E eu fiquei, eu nem lembrava dessa conversa. Mas é muito bom essa sensação de que você de fato ajudou, né? E aí eu vejo agora, assim, tipo, que eu estava afastada da sala de aula e isso me deixava muito triste. Então eu fui fazer o canal no YouTube, fui fazer, dar uma força no Instagram e tal. E eu vejo, assim, que, tipo, tem gente, né? Eu acredito que a gente esteja compartilhando isso tem gente que meio que nasceu para isso, né? Eu digo para muitas pessoas assim, é o meu lugar de existência, onde eu me sinto mais confortável, onde eu me sinto a pessoa que eu sei fazer isso, é eu dando aula. E, né? E é muito é incrível ver o potencial de transformar essas Sim, é vidas, bem né? isso. Eu sinto com convicção hoje, depois de muitos anos de incerteza, que eu não poderia estar fazendo outra coisa. Assim, que eu simplesmente não teria estrutura para estar fazendo qualquer outra coisa. É, não, eu não poderia ter sido um daqueles que vai fazer arquitetura. Né? Assim, esses dias, assim, porque eu tinha ouvido já, lido, né, assim, todo tipo de comentário de retorno positivo, assim, e é aquilo, você nem sabe que tocou as pessoas, porque chega aquele aluno para te dizer, olha, professor, você foi o professor que mais contribuiu para minha formação, e às vezes é um aluno que você nem lembra, né? Assim, você não lembra da cara daquele indivíduo, porque são 500 pessoas que passam por você todo ano. Mas, assim, uma coisa que foi muito impactante para mim foi uma menina que foi minha aluna ano passado, no curso de artes visuais. Eu era professor de História da Arte 2 para essa turma, assim. E ela chegou, assim, no inbox, assim, e disse para mim, professor, por causa de você, eu quero ser professora especificamente de História da Arte. Assim, eu vou procurar toda a
formação em pós-graduação que for necessária para isso, porque eu quero ser como você. Assim, e isso foi algo que Ah, me impactou muito profundamente, que me deixou muito emocionado. Deixou muito emocionado. E às vezes a gente não sabe que está fazendo isso. Você só está ali dando aula. Você não está pensando muito a respeito da repercussão daquilo. Mas é algo bem dramático às vezes. uhum. Por fim, eu queria te pedir, perguntar, na verdade, como é que você faz uma avaliação em arte? Esse é um dos pontos mais polêmicos, assim, que sempre que acho que as pessoas tinham muita raiva da questão do professor de artes, assim, muitos dos meus colegas de outras matérias, porque eles sempre diziam, ah, você tá bem, Uhum. porque a arte não reprova. E às vezes essa frase, ela é muito problemática, porque você quer dizer que você faz uma avaliação, né? Você não, mas eu Sim. faço avaliação também. E, ao mesmo tempo, fica uma dúvida de, então a escola é feita para reprovar? O sistema educacional em si, ele é feito para reprovar? É isso que você está querendo me dizer? Então, né? Eu acho que a primeira perspectiva que a gente precisa mudar é justamente essa, porque existe ainda no bojo da carreira docente essa ideia de que o melhor professor é aquele que cria mais dificuldade e o melhor professor é aquele que reprova mais gente, né? Assim, de que a turma que melhor aprendeu, isso é uma ideia assim que se eu falo em voz alta, repare que não existe nexo causal aqui, né? Que a turma que melhor aprendeu é a turma que teve mais reprovações. Não faz sentido isso. Se eles tivessem aprendido, eles não teriam reprovado, né? E a gente quer transformar justamente a escola em um meio de punição. Assim, a gente quer transformar a escola essencialmente numa instituição correcional. Assim, e me preocupa muito isso. E me preocupa o número de professores que querem que seja assim. E eu acho que a primeira coisa é pensar que a avaliação, na minha compreensão, assim, eu não faço muita questão de defender esse ou aquele tipo de avaliação em específico, né? Dizer, isso daqui é o que funciona. Porque, para mim, o mais importante é que a avaliação ela seja tão relevante quanto o processo foi. Que o processo seja relevante e que daí a avaliação seja uma extensão disso, né? A avaliação, ela é um momento. E, assim, a gente sabe que uma prova que você faz, ela não reflete de maneira nenhuma o que você teve efetivamente de relação com aquele conteúdo, né? A avaliação, ela é um fato isolado, né? Assim, e pode acontecer todo tipo de coisa. A pessoa pode estar estressada aquele dia, ela pode estar triste, o cachorro morreu, tem alguma coisa que vai afetar a performance dela e não reflete todo o processo e como aquilo passou a importar para ela. Então, assim, eu acho que a avaliação, primeiro, a melhor forma de avaliação é uma avaliação que é contínua, né? Assim, e é por isso que eu, assim, acho que os professores de arte são vanguarda nesse sentido, porque a gente foi os primeiros a falar de portfólio, né? E, e isso é Sim. algo que é interessante, você acompanhar as pessoas ao longo do processo. Mas eu acho que uma prova ou que uma avaliação prática ou que você montar uma dramatização com os alunos, ou que você gravar um podcast com os alunos, tudo isso pode ser válido, né? O valor, a validade não é imanente a certo tipo específico de avaliação. A prova ela não é mais nobre porque ela é prova, né? A prova de múltipla escolha ou a prova de somatória ela não é mais nobre porque isso é inerente a ela, né? Ela é mais nobre porque as pessoas dão mais autoridade para ela, mas que é uma coisa que é completamente arbitrária. Assim, eu acho que toda avaliação ela é válida, desde que ela faça sentido. Então, desde que ela tenha uma relação de sentido com o que você espera do aluno, com o que o aluno valorizou e com o que o aluno assimilou, e acima de tudo, que você não construa uma avaliação com o propósito de destruir o aluno, né? O propósito de uma avaliação deve ser finalizar um processo pedagógico,
Mas deve ser dar, né, dar o laço, né, no embrulho que você estava preparando até agora. Não deveria ser, né, o concurso internacional de pegadinha ou de, né, e daí tem essa coisa assim que às vezes fazem isso de mudar tipo uma palavrinha assim que é para, né, as pessoas escorregarem ali naquela palavrinha e tal, ou de fazer cobrança de data, esse tipo de coisa que não tem assim, não tem uma razão de ser evidente e não deve ser assim. Né? Assim, para mim, eu acho que essa é uma boa nota para a gente fechar. A gente tem que passar a pensar o ambiente escolar menos como um lugar de restrição e de punição e mais como um lugar de desenvolvimento, né, e de experimentação. Eu acho que com isso em mente vai melhorar o processo, vão melhorar as avaliações e vão melhorar as respostas que os alunos dão para a gente. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Essa aula particular que você me deu, aberta ao público, ela, ela me engrandeceu bastante, assim, eu estou muito feliz, muito Muito mesmo. feliz de você ter me convidado. Obrigada. Muito obrigado. Para o pessoal que está aí, né, eu vou deixar salvo no meu GTV e lá no canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube sobre arte e educação. Principalmente sobre a ortografia, que é a metodologia que eu pesquiso, né? A ortografia, o nome do canal é Artografismos. E eu tô muito feliz mesmo, sério, assim, foi uma live muito grandiosa, Foi de muito trocas legal. muito boas mesmo. Espero que você convide Muito mais vezes. obrigada por ter aceito. Você que você já é famoso, você vai para a fazenda e tal. Não se tudo der certo, né? Espero que a gente possa ter outras conversas no futuro. Foi muito gratificante essa. Muito obrigado mesmo. Tá bom, muito Até mais. obrigada. Até mais.